Doutora Luciana, boa noite. Boa noite, Lara. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz com a iniciativa e vamos seguir discutindo esse tema interessante. Pronto, agora eu vou apresentar para vocês a doutora Patrícia Maria Almeida, médica graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, ginecologista obstetra pelo Instituto de Perinatologia da Bahia, IPEBA, com título de especialidade em GO pela Febrasco, especialidade em citopatologia pela Sociedade Brasileira de Citopatologia, médica na clínica IDEM, lotada no Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa, CEDAP. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, muito obrigada e parabéns a vocês pela iniciativa do tema. Espero que tenhamos uma discussão. Muito obrigada. Com certeza, vamos ter sim com vocês duas e a contribuição. Eu queria informar que as pessoas que estão assistindo aqui a live podem interagir pelo chat. A gente vai estar com monitoramento do chat para dúvidas, questionamentos, sugestões e opiniões também. Podem se sentir à vontade. No final, a gente vai estar passando aqui para as doutoras, né, os comentários. E assim que Theo entrar, eu faço a apresentação dele. Então, para iniciar a nossa live, a gente vai pedir para a doutora Luciana para ela esclarecer para a gente, né, um dos pontos que é, ao mesmo tempo, muito questionador, né, que traz, assim, um ponto de dúvida para a sociedade, que às vezes, né, causa uma confusão, que é diferenciar para a gente a ideia de identidade de gênero e orientação sexual. Doutora Luciana, fique à vontade para fazer essa diferenciação para a gente e também trazer outras questões que a senhora se sinta à vontade para falar, tá bom? Olha, recebi umas 2 queixas aqui no WhatsApp que o vídeo está dando indisponível. Tá, já. Só um minutinho que a gente já vai ver isso. Eu vou ver aqui com o pessoal da comunicação. Uhum. Aí é melhor esperar um pouquinho para falar, né? Porque tem umas 2 pessoas me resolver. avisando aqui no WhatsApp que está dando indisponível. É? Pediram para que a senhora pudesse comunicar essas pessoas, e eu vou estar avisando aqui também que quem conhecer pessoas que estão tendo dificuldade para entrar pelo canal da Lagob, que a live vai estar disponível no canal do YouTube. A pessoa pesquisa Lagob no YouTube e a live vai estar lá acontecendo ao vivo para ela tentar não entrar pelo link, já que está dando problema, ela entrar pelo próprio canal. Eu enviei o link para a senhora também, no seu privado do WhatsApp. Se você quiser também para poder encaminhar. Isso. Beleza. Então, eu vou dar seguimento. Tem algumas diferenças entre identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero, que era uma outra coisa que eu acho legal a gente falar também. Então, identidade de gênero está relacionada a como a pessoa se vê, né? E, geralmente, nas representações, é a cabeça, é o cérebro. Então, é como a pessoa se entende, ela se vê, como ela se sente em termos de masculino, feminino ou até não binário, que aí a gente não vai abordar para não criar muita como são pessoas, os não binários, só com parênteses, são pessoas que não se identificam nem totalmente como feminino, nem totalmente como masculino, ou preferem não ter o... Né? A orientação sexual é por quem a gente nutre afeto ou desejo sexual. E aí, geralmente, é representado pelo coração. Então, eu posso ter orientação por pessoas do mesmo gênero, que eles são os homossexuais, ou pessoas de gêneros diferentes, os heterossexuais, ou pessoas que são tanto do mesmo gênero quanto não, que são os bissexuais, e tem os pansexuais, né, que algumas pessoas não conhecem, mas o pansexual,
porque ele também se interessa tanto por homens quanto por mulheres, mas o que difere do bissexual é que o bissexual pressupõe algo meramente, pessoas meramente cisgênero, né? Apenas cisgêneros. O pansexual, ele se interessa tanto por mulheres, mas também incluindo as pessoas transgênero. A expressão de gênero é como a pessoa se apresenta pela sociedade, tá? Então, é a casca. A expressão de gênero pode ser masculina, feminina, ou andrógeno, né? Que seria aquela expressão que você não consegue definir bem. E são os marcadores, então é a maquiagem, é brinco, o tipo de brinco, né? Porque o brinco não é totalmente feminino, mas o tipo de brinco, o tipo de adereço, de roupa, que isso geralmente tem um rótulo masculino ou feminino, então nesse caso a gente garante como expressão de gênero. Então, eu posso ter uma pessoa que é transgênero e ela pode ser homossexual ou também homoafetiva, né? Que é um outro que usa bastante. Ou seja, ela se entende como homem trans e se interessa por homens, tá? Independente do biológico. Bom, essas são, acho que, as três coisas. Porque o sexo biológico é aquele que a gente já conhece, que geralmente ele é determinado pelo sexo cromosômico, sexo gonadal, né? Se é ovário, e aí as genitálias, que isso já é um outro ramo, porque a gente vai ter masculino, feminino, e pessoas que têm genitálias ambíguas, né? Ou atípicas, como a gente chama atualmente. Certo, doutora, eu acho que ficou bem claro, assim, a forma como a senhora explicou, bem lúdico. E agora eu queria que a senhora fizesse também uma diferenciação de alguns termos, que é transexual, né, ou transgênero, e os cisgêneros. Então, antigamente, as pessoas que eram submetidas à cirurgia. Então, quem queria fazer uma alteração da genitália era rotulado como um transexual. E muitas pessoas hoje ainda rotulam assim, como se fosse transexual verdadeiro, mas isso não é verdade. Hoje em dia, inclusive, a gente usa esse termo transgênero, e dentro das transgeneridades, a gente contempla um leque de situações. Então, a gente vai desde pessoas que desejam ser submetidas à cirurgia, não estão confortáveis com aquele corpo, se entendem como sendo de um gênero diferente do seu sexo biológico, mas isso não necessariamente está relacionado a procedimento cirúrgico, à hormonização. Então, eu posso estar sim com essa expressão de gênero feminina que vocês estão vendo, mas eu posso dizer que eu sou um homem trans e desejo no masculino, né? E ainda posso ser considerado, então, um transgênero. Isso entra no leque das transgeneridades, né? São pessoas que nascem e se identificam com aquele sexo biológico que foi determinado ao nascimento. Então, a maior parte da população é cisgênero. A transgeneridade se estima que seja 1% da população mundial. Então, dentro de travestis, a gente entende que eles vão contemplar cerca de 1%, né? Tem trabalhos aqui no Brasil da oficial, mas os países que têm a prevalência variou de 0,5% a 1,3%. Então, a gente vai estimar isso em torno de 1% mesmo. Então, resumindo, cisgênero é a pessoa que se identifica com seu sexo biológico e transgênero é a pessoa que não se identifica com sexo biológico. Maravilha, eu acho que está sendo bem claro, né? Está sendo ótimo, como a senhora está explicando, a forma lúdica e ampla, né? E aí, as dúvidas que estiverem ocorrendo, os comentários, a gente vai estar gravando aqui e no final eu trago para qualquer coisa a gente retomar, né? Mas agora, em relação ao nosso tema, né, que é assistência ao homem trans, a gente vai tentar agora dar um foco realmente na atuação ginecológica. Como é que a gente atua nisso, tanto na relação médica quanto dentro do próprio consultório. E aí eu convido tanto a senhora, a doutora Luciana, como a senhora, a doutora Patrícia, para falarem do que vocês acharem mais relevante, de acordo com o tema abordado, tá bom?
De acordo com o nosso tema, né, que é um tema base, qual é, na opinião de vocês, assim, o panorama atual da formação médica no que tange à apresentação do tema na atenção básica de saúde, na atenção, né, à saúde do homem trans, por nós, futuros médicos generalistas, né? Assim, como é que vocês acham que está a formação médica em relação a isso? E como vai ser futuramente, né? De acordo com o que está sendo visto hoje. Bom, eu acho que... Posso falar, Lu? Eu acho que o principal, né, na ginecologia é pensar uma ginecologia, quando a gente fala em transgeneridade para o atendimento, principalmente do homem trans, é pensar a ginecologia como um atendimento a pessoas que têm corpos vaginados. Né? Inicialmente, quando a gente escolhe a especialidade de ginecologia, né, pelo menos lá atrás, quando eu aprendi, é que a gente ia cuidar de mulheres. Né? E o repensar da ginecologia é que a gente vai cuidar de um corpo que tem vagina. Este corpo que tem vagina não necessariamente é o corpo de uma mulher. Essa live, por exemplo, já é uma grande demonstração de que as coisas mudaram, né? E que essa busca do estudante de ginecologia, do estudante de medicina, em conseguir prestar um atendimento adequado a toda uma população, independente de gênero, independente de sexo, né? Independente de raça, eu acho que é um ganho muito, muito significativo. Né? Não tínhamos essa visão lá atrás. Né? A cadeira não existe específica para um atendimento a um público X, a um público Y, mas a visão do estudante hoje é diferente. Eu observo isso a cada solicitação que vem das diversas faculdades. Isso cobra do profissional, do professor, que ele busque prestar uma orientação melhor a quem vai chegando, porque é muito mais significativo quem está chegando fazer uma medicina diferente, porque é mais difícil mudar a cabeça de quem já vem com uma formação. Né? Então, eu vejo, eu fico muito feliz cada vez que há um convite, que há uma liga, que há um estudante que busca compreender. E essa compreensão vem não só da ginecologia, como vem das áreas afins. Vem da enfermagem, vem da psicologia, vem da assistência social. Eu acho que das áreas que lidam com o humano e com a saúde em si. Eu vejo com grande expectativa uma mudança nesse ensino. Beleza, vou fazer a minha parte, né? Então, eu acho que realmente a gente tem muito ainda a básica do homem trans ainda é muito precária, né? A gente tem, como você bem falou, a ginecologia tradicional, ela o atendimento a pessoas trans e tem sido como a endocrinologia também, né? Nem na residência, na minha época de formação, então foi uma coisa que eu fui buscar por um interesse pessoal, como parte também, e por motivação própria, mas hoje eu também, a mesma coisa, eu fico muito feliz de ver como os estudantes de medicina buscando isso, né? Já li todas as populações, porque eu não acredito que a falta de atendimento adequado na atenção básica seja por má vontade. Eu acho que é uma barra. É porque aqueles médicos que estão ali na minha base, de base, né, inicial, eles não tiveram aquela formação específica. Eles, claro, não têm formação nem do jeito de falar, do jeito de tratar, não conhecem os direitos daquele indivíduo, que ele tem direito ao uso do nome social, que ele tem a ser tratado no masculino. E por isso a gente acaba repetindo algumas violências. E também uma outra questão importante, a pessoa diz que ela não tem direito de julgar o desejo do outro, ou julgar como aquela pessoa deve se dedicar, né? A gente tem que ver que o nosso papel é técnico, né? Ele não é um técnico desumanizado. Por favor, não me entendam mal. Mas é um papel técnico, a gente está para cuidar da saúde daquele indivíduo na situação que ele apresentar. Então, algumas pessoas misturam religião, misturam princípios da própria família, e que isso não tem a ver ao trabalho médico. A gente tem que garantir a saúde de todo mundo. Em relação a uma atenção mais integral à saúde, a gente não vê, né? Então,
que a endocrinologia acaba sendo importante no processo de hormonização, né, das transformações que aquele corpo precisa passar para que se adeque e a pessoa se identifica. Mas um indivíduo que precisa de todos os outros cuidados. Precisa tomar vacinas, ele precisa de orientação de alimentação, nutricionista, precisa de atenções de enfermagem. Foi muito bom quando o pai falou que a gente tem sido procurado por grupos de outros cursos também, que não só a medicina, porque realmente a equipe de atendimento ao indivíduo trans, ela tem que se multidisciplinar, ter múltiplos olhares. E isso, para mim, tem sido de um crescimento tão grande. Assim, eu tenho algum tempo de formada já, e como a gente está crescendo quando eu vou discutir o caso com a assistente social, eu vou discutir o caso com a psicóloga, são super parceiros, porque estamos todos buscando melhorar a saúde daquela população. Então, eu acho que a longo prazo a gente vai melhorar a saúde de uma forma mais integral, que é inclusive o que a portaria do Ministério prevê, mas ainda não é a realidade, né? Infelizmente, a Prefeitura de Salvador fez um trabalho legal de capacitar uma unidade básica por distrito sanitário, que eu acho que é assim que chama. Essa parte eu não sou muito boa, mas uma unidade capacitada para atenção à população LGBT, nem só trans. A população LGBT, violências acontecem sobre as pessoas trans, né? As lésbicas e os gays também sofrem. E a princípio, essa pessoa vai mediar todo esse atendimento, né, e tentar minimizar os desconfortos que aquele indivíduo possa passar naquela área de saúde. O nosso serviço, tanto o SEDAP, né, que eu atendo com Patrícia, como o UPS, a gente já teria um atendimento secundário ou terciário, né? Então, é importante que o paciente também tenha direito ao acesso às unidades básicas com um atendimento adequado como qualquer um, né? Que pague imposto e que tenha os mesmos direitos. Certinho. Gente, eu queria dar uma pausa aqui nas perguntas para apresentar para vocês, Theo. Ele acabou de entrar aqui com a gente. Theo, seja bem-vindo. Theo Brandon, técnico em informática pelo Instituto Federal da Bahia, o IFBA, graduando em medicina pela Universidade Estadual da Bahia, na UNEB, membro do movimento de transmasculinidade interseccionais do Norte e Nordeste, MOTIM. Léo, boa noite, seja bem-vindo à nossa live, fique à vontade. Boa noite. Obrigado. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo ótimo. Eu queria saber só, gente, primeiro pedir desculpa, tá? Porque eu tive um problema enorme aqui com a minha internet, inclusive estou falando com vocês de maneira um pouco precária, que eu estou utilizando os dados móveis para conseguir participar. Aí já peguei a fala, né, de doutora Luciana aí no começo, então, se por algum motivo acabar repetindo, né, alguma coisa que já foi dita, eu peço que vocês me perdoem por isso, que eu realmente não consegui acompanhar tudo. E saber também, é o momento que eu vou poder falar, que eu vou ter que colocar um slidezinho aqui que eu trouxe para a gente. Você pode me orientar quanto a isso, Lara? Tá, Theo. É o seguinte, Theo, a gente está aqui agora, eu estava trazendo algumas pautas, né, sobre o cenário da formação médica mesmo, em relação ao tema. Daí eu perguntei agora para as doutoras, né, qual era o panorama geral da formação médica. E tem outras pautas aqui também. Você pode interferir na hora que você quiser, o que você achar relevante de trazer para a gente, como estudante, pode trazer também com mais propriedade, né, e tudo mais. E na hora que você quiser projetar o slide, tem um momentozinho que eu vou falar, pode transmitir até o seu slide, tá bom? Certinho. Deixa a gente finalizar essas pautinhas, e aí eu já te dou ok, tá bom? Mas fique à vontade. Tá bem. Certo, obrigado.
na fala de doutora Luciana e na fala de doutora Patrícia, a gente notou, né, que as duas trouxeram essa questão dos antecedentes, de como era a formação do acadêmico e de como está sendo hoje, dessa disparidade que a gente está vendo, de como trazer o tema, abordar o tema atualmente, de como a gente corre atrás mesmo de se atualizar, e é um interesse nosso também que a gente demonstra, e também que isso está sendo feito, como a doutora Luciana trouxe, né, pelos municípios, pelos próprios representantes do governo, já estão buscando inserir isso na nossa sociedade. Então, puxando lá já essa linha, como é que acontece, como é que vocês acham, e como é a experiência, que acontece essa capacitação profissional, né? Acho que vocês já até abordaram um pouco mais sobre isso, durante a residência de ginecologia e obstetrícia para assistência do homem trans. Assim, lá dentro, como é que acontece essa capacitação, né? Se tem uma área específica para isso? Enfim. Não, eu desconheço uma capacitação específica dentro da residência em ginecologia. Né? Alguns residentes que passam lá pelo SEDAP, que fazem um estágio, não têm nenhuma experiência em atendimento ao público trans. Alguns ainda questionam, né, se vão poder participar do ambulatório, se não vão. Como o nosso ambulatório está, mesmo com 4 anos, é um ambulatório em iniciação, né, é um ambulatório em construção, eu ainda não tenho estudantes, ou médicos residentes acompanhando o ambulatório de ginecologia. Luciana tem alguns residentes de endócrino acompanhando ela por lá. Na gineco, a gente ainda não tem. Né? Na ginecologia, o que a gente observa muito, como é uma consulta que demanda uma intimidade maior, e na grande maioria das vezes é o primeiro contato com a ginecologia que o homem trans tem, eu tenho evitado esse atendimento inicial com o residente, porque já é uma consulta que eu preciso garantir uma afinidade muito grande, né? Porque é uma consulta complicada, é uma consulta mais difícil, né? Talvez uma segunda ou uma terceira consulta, em que o paciente já esteja mais habituado ao serviço, a gente possa introduzir o residente, mas, a princípio, naquela consulta em que a gente precisa estabelecer um vínculo de confiança muito grande, a consulta ginecológica é uma consulta muito íntima para qualquer pessoa. Então, é uma consulta que eu ainda não tenho residentes comigo, mas vejo um interesse também muito grande do colega ginecologista residente que quer compreender como atender, que tem a ânsia de atender de uma forma adequada esse paciente que vai chegar no seu consultório. Então, eu acho que o interesse é bem grande. Lá no UPS, não faz parte também da residência da ginecologia. O que a gente tem agora é que, como eu tenho uma ginecologista que fica comigo na sala, porque a agenda dela não é tão cheia, é como no caso que Patrícia, ela faz atendimento, incluindo pessoas trans. Lá no ambulatório do Hospital das Clínicas, Itana tem o turno separado para trans. Então, ela não tem paciente todas as tardes. E aí, quando ela não está atendendo, ela fica comigo. E aí, ela tem tentado levar 3 por mês um residente para ele já começar a ter uma vivência. Obviamente, são residentes que têm o interesse, até porque eu acho que entender a população de uma forma mais adequada e minimizar essas violências que a pessoa acaba sofrendo, porque foi olhada de um jeito diferente, né? Que, como a Patrícia sinalizou, é uma consulta que já pressupõe muita intimidade, né? O que a pessoa tem de mais reservada e intimidade. Então, uma consulta ginecológica já é uma consulta difícil. E se ela se sente invadida, tem muita gente na sala, realmente isso fica mais complicado. Por outro lado, eu acho que atender junto com a gente, estar com a gente na sala, é a melhor forma de ensinar, né? Então, a pessoa vê como eu trato, como eu falo, como eu me vejo. E a residência da endócrino já é rotina. Então, no ambulatório do UPS começou que eu tenho residentes que rodam comigo, que atendem os pacientes junto comigo, né, na minha sala, mais observando do que atendendo para mim. Aí,
eles percebem, vai justificando muito esse atendimento, a forma de tratar com aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem ideias erradas de como é que é aquela pessoa, como é falar com uma pessoa trans. E aí, quando você coloca, indo como eu vou falando, isso já vai melhorando. Todos os depoimentos, assim, adoram passar. Assim, que eu sempre pergunto, como o Paty sinalizou, essa coisa da intimidade, né? Então, a cada paciente, o paciente marcou uma consulta comigo. Não foi uma consulta com... Então, eu sempre peço autorização para o residente estar comigo na sala, ou algum médico que esteja em especialização, porque a gente tem também alguns endocrinologistas que têm rodado para aprender mais sobre isso, porque como não tinha na residência na época delas, e elas também querem aprender a atender, e a gente quer isso, né? O objetivo, eu não quero só formar estudantes de medicina, que vão ser futuros médicos, que saibam fazer um atendimento, mas eu quero a população toda de endocrinologistas que estão aí, e vamos atender, porque 100% da população eu não tenho braço para dar conta de todo mundo. Então, quanto mais profissionais e tiver, melhor, né? Principalmente clínica privada, porque eu não atendo em consultório privado, eu sou da educação exclusiva do UF, e seria muito interessante, é muito interessante quando eu tenho colegas e podem discutir o caso comigo, né? Não tem problema nenhum, mas isso é importante. Então, eu pergunto se ele gosta daquela pessoa estar acompanhando o atendimento. Alguns pacientes não gostam e não tem nenhum problema, né? A pessoa durante aquela consulta para o paciente se sentir mais confortável e ficar comigo, mas quando o paciente se sente à vontade, tem gente, inclusive, que adora aquele público, poder contar a história, ver como ele está tocando aquele que está ali, que está querendo aprender um pouco mais sobre aquele assunto. Então, as pessoas são muito diferentes, né? E o importante é que os programas vão se adaptando. Então, eu acho que a ginecologia vai... E à medida que os serviços de ginecologia tiverem rotina de atender pessoas transgênero. Hoje, o que a gente tem na Bahia é Patrícia atendendo no CEDAP, que ela tem, acho que um turno, não é isso, Paty? Um turno de atendimento para pessoas trans, fora os outros turnos, que ela tem as outras questões ginecológicas. E na Passos, que atende lá no Hospital das Clínicas e que faz o acompanhamento dos pacientes de lá. Mas não é rotina, a gente não tem serviço já montadinho, com pessoas rodando regularmente para poder colocar, não. Então, um mês da residência, durante 6 meses da residência, toda sexta-feira à tarde, o residente de ginecologia vai rodar num dos ambulatórios. Infelizmente, a gente ainda não tem isso, mas é uma coisa que a gente já está no corpo, já está na nossa intenção, e a Ana está lutando por isso, né, para trazer, mas, como eu falo, o meu pensamento lógico, é mais importante que esteja um residente de endocrinologia. O residente da ginecologia, ele precisa aprender o atendimento ginecológico, que é diferente, né? Apesar das áreas serem bem próximas, são áreas irmãs, parceiras, mas atendimentos diferentes, né? O aspecto que a ginecologia vê é diferente que a endocrinologia vê. Então, eu acredito que isso vai mudar. Agora, eu não sei em outros programas de residência fora daqui de da Bahia, porque aqui na Bahia com certeza não tem, mas em outros lugares os ginecologistas já passam. Eu sei que em Ribeirão Preto e o ambulatório transexualizador, que está ligado ao Ministério da Saúde, eles são da ginecologia, né? Quem faz a hormonização, quem opera, quem é coordenador, inclusive, são ginecologistas. Mas eu não sei, assim, eu sei que e na USP de Ribeirão Preto, os residentes de ginecologia passam esse serviço. O de Goiânia eu não sei. Ele é do município, esses da 3 eu não sei. Então, né, como a gente vê que foi uma reprodução da fala de doutora Luciana, de doutora Patrícia, essa capacitação ainda não é muito difundida, mas a gente vê o interesse dos profissionais e de vocês em inserir isso na realidade deles, né? Então, é uma coisa que precisa ser levada em consideração também. Mudando assim um pouquinho a nossa pauta agora de discussões, a gente vai falar um pouco mais sobre as barreiras, né, que dificultam o acesso desta população
as unidades de saúde, agora saindo um pouco do agente para o paciente, né? A gente queria trazer hoje a discussão sobre a questão do nome social, porque eu, como acadêmica, a gente vê que hoje em dia, na própria faculdade, a gente aborda temas como esse, e a gente traz a discussão do nome social como óbvio que se ele se sentir à vontade em ser tratado com o nome social, a gente tem que usar o nome social. Mas eu queria saber, assim, em relação a como é difundido isso no meio médico, se isso já é uma realidade ou se ainda encontra resistência em utilizar isso. Essa fala de Theo vai ser extremamente importante, né? Que ele, como usuário do sistema, vai ser uma fala muito importante. Na verdade, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que é lei. A lei garante que o paciente seja atendido pelo seu nome social, se ainda não foi retificado, ou pelo seu nome que está lá no documento. Então, é uma questão de lei e que precisa ser cumprida. Né? O nome é um marcador de gênero muito significativo, muito forte. Né? E um dos motivos que, segundo o relato dos pacientes em que a gente atendia, quando eu comecei a atender, ainda não existia a autorização do Supremo de que o nome fosse mudado sem necessidade de processo, né? Não existia ainda essa legislação em que exigia que se passasse antes por um processo. Hoje, não. Né? Há 2 anos, o Supremo já permite que o nome que você deseja, ele pode ser mudado, o nome que seja de acordo com o gênero com o qual você se identifica. E não há por que não ser chamado pelo nome ao qual você se identifica. Não há motivo para que isso não ocorra. Então, assim, a capacitação que ocorreu lá dentro do CEDAP, dentro do UPS e dentro das unidades da rede básica, desde a portaria, porque isso é limitador. A partir do momento que, desde a portaria, você não consegue ser respeitado pelo seu nome, né, você pressupõe que os outros setores também não vão te respeitar. Então, isso é básico. Né? Sempre a pergunta é como você gostaria de ser chamado. Né? Sempre é o aprendizado que temos e o aprendizado que colocamos para toda a rede de capacitação. Mas eu acredito que quem melhor pode falar sobre isso, né? Sobre essas dificuldades e essas barreiras encontradas, além de todo o preconceito que existia, tudo que dificultou o acesso desse paciente a toda a rede de saúde, um dos principais fatores era a dificuldade de que esse nome escolhido, de que esse nome fosse aceito. Mas hoje a gente precisa compreender que ele é lei. A palavra é sua agora. Pode dar... melhor sobre isso. Eu acho que seria bem legal você se posicionar com Thaís também. Me sinto extremamente contemplado, né, com a fala de doutora Patrícia, quando ela diz que... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ouvimos. Certo. Quando ela diz que o trato, né, ele diz muito sobre a nossa presença ou nossa ausência, né, nos espaços de saúde. E eu chego a dizer, assim, que o nome social, ele é a ponta do iceberg. Né? A gente vai tratar com a questão do nome social justamente ali na recepção, mas toda aquela lógica da instituição que envolve, enfim, documentos, diversas outras coisas, são pensadas numa perspectiva cisgênera. Então, se ela foi pensada, a própria estrutura foi pensada, a estrutura ginecológica, por exemplo, do atendimento ginecológico, ela foi pensada para mulheres cisgênera, né? Quando chega um homem trans lá, ele vai encontrar não somente o nome social, né, mas diversas outras barreiras para ter aquele exame, aquele atendimento feito de maneira adequada, né, para o seu corpo. E aí eu trago a própria ausência de parâmetros, né, de referência para exames, por exemplo, que são pensados quando eu fiz, e aí eu trago um exemplo da gestação de Dionísio. Quando eu fiz o beta, e veio a referência do beta-HCG, veio uma referência masculina, né? Não veio uma, no caso, considerando masculina cisgênera, né? Considerando que o beta-HCG, para mim, ele seria a representação de algum problema de saúde que eu teria. Não veio uma referência masculina, mas considerando que o meu corpo masculino poderia estar durante uma gestação. Né? Isso foi um dos laboratórios que eu fiz. Então, quando você não pensa
o corpo trans naquele espaço, acontece esse tipo de coisa. Aí o médico que pega aquela referência e que vê, está me atendendo, ele não vai ter como fazer diretamente ali. Ele vai precisar, por exemplo, abrir o navegador dele e pesquisar lá as referências femininas para a gestação, entendeu? Então, esse tipo de coisa, que é, assim, muito pouco pensado no ambiente de saúde, ele é extremamente importante. E eu trago na minha fala, vai até ter uma parte do slide que eu vou passar por isso de novo, mas na hora eu pulo, não tem problema não. É sobre a questão das estatísticas, né? Isso é algo que vai nos ajudar a produzir estatísticas para o campo da saúde, de dizer, e a estatística ela vai falar o quê? Ela vai nos levar às políticas públicas, né? A partir daquilo que a gente vai dizer, ó, essa população está tendo demanda tal, e aí, como é que nós podemos resolver essa demanda? E levar isso como uma política pública. Então, é pensar mesmo na saúde integral do paciente que está adentrando aquele espaço, sabe? E não necessariamente só o processo transexualizador, que eu nem gosto de falar esse nome, né? Porque a gente não entra para virar trans naquele processo, a gente entra com um ideal de transformar a gente em cis. Já é processo sexualizador, na verdade. É isso, né? Como o Theo falou, a gente vê que ainda existem barreiras, né? Que às vezes a gente não leva em conta ou que passa despercebido para alguns médicos, e, enfim, todos os profissionais no geral, né? Que a gente tem que se atentar e que no futuro a gente pode passar por isso. Então, para que a gente evite, né, esse tipo de coisa e gera um constrangimento para o próprio paciente, né, que está ali na nossa frente, enfim. Agora eu queria também, né, saber, eu acho que essa pauta também, essa pergunta cabe mais ao Theo, se a gente encontra dificuldades para a marcação de consultas, assim, num contexto mais específico, né? Porque a gente vê que, apesar do SUS ter mérito de receber bastante elogios, a gente sabe como é a realidade que a gente encontra para marcar consultas, a questão de toda aquela, não vou, enfim, né, de demorar um pouco mais para a gente conseguir realmente a efetivação da consulta e dos exames que são solicitados às vezes. Mas, Theo, no contexto específico, você acha que ainda existe uma dificuldade para a marcação dessas consultas, para achar um centro que tenha um profissional ou uma determinada área que te atenda? Bom, nós temos sim dificuldade para marcação de consultas, e aí, trazendo primeiro, por exemplo, o campo estrutural, que eu acabei de falar do beta, isso acontece muito para, por exemplo, exames, né? O exame, quando a Ana precisou fazer o exame o termograma, ela teve que declarar, mesmo sendo uma pessoa retificada, sexo masculino para que aquele exame fosse liberado, né? Então, nós já encontramos aí um primeiro entrave logo na requisição do exame, né? E isso eu não estou falando nem do constrangimento, né? Porque se você for, por exemplo, numa clínica especializada em obstetrícia, normalmente o público que vai estar lá é um público de mulheres cisgêneras, né? No qual, quando eu entrar naquela sala ali, eu já vou receber olhares, porque muitas vezes não é discutido sobre transgeneridade para essas mulheres e nem no espaço, porque quando o espaço tem esse reconhecimento, já é um passo à frente para poder explicar. E aí eu trago um outro exemplo. Quando eu fui passar pelo pré-natal, eu ia diversas vezes, né, na minha obstetra, e lá havia um banheiro, né, e o banheiro tinha simplesmente uma placa de uma mulher cis, gestando, o banheiro da sala específica. Então, assim, você pergunta, certo, se tem um banheiro, e o banheiro masculino ficava lá do lado de fora, né, não ficava na sala dela, ficava lá, digamos que uns 20 metros. Então, quando eu entrei naquele lugar, e aí eu olho o banheiro, aí tem banheiro feminino. Aí eu penso, bom, esse banheiro não é para mim, né? Já está dizendo que o meu espaço não é esse, porque se você pensar numa gestação, que é um momento onde a vontade de urinar, ela, enfim, triplica, você precisa basicamente estar indo no banheiro toda hora, e naquele espaço não há um ambiente preparado para você, você fala, não estão esperando esse corpo aqui. Então, quando isso já começa, são pequenas coisas que vão sinalizando, né, a presença daquele corpo no lugar. Então, uma alteração, por exemplo, naquela placa, prevendo
uma mulher, um homem que pudesse estar ali, já sinaliza para as pessoas que estão naquele lugar que minimamente eu tenho um direito de estar ali também. Eu digo porque quando eu entrava no banheiro, diversas mulheres viravam e olhavam. Por quê? É estranho, né? Num banheiro dito como feminino, o rapaz está entrando lá. Então, assim, isso são uma das pequenas coisas que fazem total diferença quando a gente pensa na inserção de pessoas trans nesse ambiente. E, nesse sentido, o próprio SUS tem muitas questões envolvidas, como a falta do pagamento, né, de exames que são específicos para, enfim, um gênero. E acabam tendo pessoas trans, ou tendo que burlar esse sistema com pessoas trans que já são retificadas para poder utilizar do serviço de forma remunerada. Né? Isso acontece muito, muito mesmo. E fora isso, é importante a gente destacar também que as dificuldades com relação à marcação de consulta, ela também se dá no âmbito individual de cada profissional. Né? Existe profissional até hoje que vê o ambulatório funcionando e fala assim, não, eu sou isso, eu trabalho nisso, mas naquilo ali eu não quero atender, não, alega objeção de consciência, que não quer trabalhar com aquela determinada população. Né? Isso indo para o campo individual das coisas, saindo um pouco da questão da estrutura. Quando a gente fala isso, a gente parece assim que eu estou falando, sei lá, do século passado, mas não, está acontecendo agora, 2020, né? Esse tipo de coisa está acontecendo. E é muito importante que a gente pare e pense, né, qual o tipo de ciência que a gente está fazendo hoje, que a gente está se dedicando, né, para que não aconteça como a supremacia racial, né, que foi amplamente aí difundida, questões raciais e determinantes para a biologia, que hoje a gente sabe, enfim, que não tem nada a ver, né, e que foi algo extremamente racista. Então, a ideia é que a gente possa olhar para o nosso passado, mais tarde, e não ter essa sensação, sabe, de que em algum momento a gente cometer essas diversas violências. Por isso que é importante esse diálogo que a gente está tendo agora, para que a gente reflita quais os caminhos dessa ciência que a gente está tomando e quais as implicações dela, né, na vida de cada pessoa trans. Theo, muito obrigada. A gente agora vai tomar um outro caminho também. Doutora Luciana, a gente vai ter que... Ela tem um outro compromisso às 19 horas. Então, doutora Luciana, a gente vai só levantar essa última aqui, que a senhora participa, né? E aí, o que a senhora puder contribuir, a gente já está aqui agradecendo de antemão. E antes da senhora sair, a senhora avisa para a gente dar os nossos agradecimentos formais, tá certo? Então, o tema abordado agora vai ser mais ou menos a particularidade, né, da saúde reprodutiva da população, em que a gente tem dúvidas, assim, quanto aos cuidados com a hormonioterapia no paciente que tem o desejo de gestar no futuro. A gente acredita que essa hormonioterapia não vai ser feita da mesma forma, nem da mesma intensidade, e é mais ou menos esses questionamentos que a gente tem, né, sobre como acontece, se não é tão intensa e não acontece da mesma forma. Bom, em relação à hormonioterapia cruzada, né, que é como a gente chama a hormonioterapia para pessoas transgênero, né, porque endocrinologistas fazem tudo, né, mas no caso do trans a gente chama cruzada, porque eu vou dar hormônio masculinizante para pessoas do gênero feminino, do sexo feminino, né, mas gênero masculino, ou hormônios feminilizantes para pessoas que têm um biológico masculino. É muito importante a gente sempre a fertilidade, até porque a pessoa trans, como até começou a falar quando ele disse que ele não gosta de um transexualizador, ela não se transforma em trans no momento. Ela se sente, frequentemente as histórias que a gente ouve são pessoas que se sentem daquela forma desde criança, quando se entende como gente. Então, a pessoa ela vem buscando sempre essa coisa do corpo se adequar à identidade. E alguns entendem que se eu tenho que escolher para ter o corpo de acordo com a identidade de gênero, eu tenho que abrir mão da fertilidade, eu vou ter que fazer isso. Cada vez mais, a gente vê que isso não é necessário, né? A hormonioterapia cruzada, ela
fertilidade, mas você não precisa necessariamente abrir mão da sua fertilidade. Aí vão alguns aspectos. Então, se a gente estiver falando do homem trans, que é o foco da nossa conversa hoje, então o ovário ele é muito resistente. Então, eu posso fazer a hormonioterapia cruzada por vários anos. Ele fica ali quiescente, né, quietinho, e quando eu suspendo essa hormonioterapia, ele volta a funcionar. Tem trabalho, inclusive, no biópsia de ovário, em que a histologia do ovário continua normal. Não faz nenhuma hipotrofia, não faz nenhuma alteração maior. Inclusive, eu sempre chamo a atenção assim, trans, né, em relação à anticoncepção. Então, se aquele indivíduo ele não quer gestar, ele não quer engravidar, ele se relaciona com pessoas do sexo biológico masculino, eles que associam outro método contraceptivo. E aí eu vou deixar para a Paty falar outras opções que usar. Mas o fato de, com o uso da testosterona, a menstruação suspender, não significa que aquela pessoa está infértil, que aquilo está funcionando como um método contraceptivo. Ele só está evitando que haja um sangramento menstrual. Mas isso quem está assistindo questão de medicina, no ciclo menstrual, apesar da menstruação ao início do ciclo, ela só acontece se não houve gestação do ciclo anterior, a ovulação do ciclo anterior. Então, eu posso ter um indivíduo que engravida sem ter menstruado. E essa é uma preocupação, até porque eu falei, pessoas trans podem ser homossexuais. Ou seja, eu posso ser um homem trans e me relacionar com um homem cisgênero. Mas eu não posso esquecer que aquele homem trans é feminino. Então, ele tem ovário e ele tem útero, né? Se ele não tiver operado, se ele não tiver feito a cirurgia para retirada. E está deixando a expressão de gênero e o fenótipo masculino, né? De acordo com a identidade dele, mas o ovário está ali. E ele não está em pé naquele momento. Claro que a fertilidade fica muito reduzida, muito dificultada. Então, a chance de uma gravidez não planejada numa situação dessa é pequena, mas ela existe. E se aquela pessoa não quer gestar, é importante que ela tenha consciência disso. Os trabalhos mostram que até 10 anos de hormonioterapia para o homem trans, o ovário vai continuar viável. Então, eu posso só suspender a hormonioterapia. Poucos meses depois, o ovário volta a funcionar. A pessoa volta a ovular e a ciclar como era anteriormente. Né? Claro que se ela antes já tinha uma síndrome de ou alguma outra situação que a menstruação não é regular, isso pode voltar a se manifestar da mesma forma, né? Volta aquele biótipo depois de 10 anos, daí a gente já não sabe como fica, né? Os trabalhos são muito, eles dizem isso, que depois de 10 anos, provavelmente todas as pessoas estão inférteis. E existe também aquelas pessoas que com 3, 4, 5 anos de hormonioterapia, o ovário se torna inviável. Então, eu geralmente recomendo, é uma pergunta que eu sempre faço, para mim acaba sendo mais fácil porque eu atendo pessoas adultas, né? São menores de 18 anos, mas a gente já vai começar a atender adolescentes, tem um projeto de pesquisa para contemplar o atendimento de adolescentes, deve começar agora no semestre, né? Dr. José Antônio, que trabalha comigo, vai começar a fazer os atendimentos, e aí sim, esse outro aspecto, porque o Conselho Federal de Medicina já nos autoriza a fazer a hormonização cruzada, claro que no menor de idade, com autorização dos pais, tem autorização por escrito e o assentimento do paciente, mas se eu não deixar aquele ovário desenvolver plenamente, né, porque a gente teoricamente pode bloquear a puberdade assim que ela começa. Então, isso vai comprometer a fertilidade a longo prazo. E essa é uma situação do futuro, a gente ainda não sabe. Eu não tenho essa resposta para dizer o que vai acontecer com essas pessoas, esses adolescentes que tiveram sua vida bloqueada e queiram, na sua idade adulta, porque conheceram um parceiro, porque têm sonhos de terem uma ovulação e gestação, né? Né? Porque também a pessoa pode optar por ovular e esse óvulo ser gestado em outro corpo. Mas do virtual,
essa vai ser uma preocupação muito importante a gente levar em consideração. Então, aquele adolescente que ele está no desejo de ter a puberdade bloqueada, aquele movimento, não? E a longo prazo, provavelmente, a gente não vai conseguir fertilidade dessa pessoa. Claro, eu posso. Então, o que a gente tem feito é dar um suporte psicológico, tentar ver se a pessoa desenvolve aquela gônada, se ela realmente ela quer ovular para ter um filho biológico, é o genético dela. E tem várias linhas de trabalho. Aqui no Brasil, o SUS não contempla a reprodução, mas tem trabalhos no mundo que foram feitos a pessoas com câncer, por exemplo, né? Que é uma adolescente com câncer. E aí você vai fazer o quê? Aquela pessoa não chegou na idade de estar, mas ela gosta de ter um filho. Então, existem formas de você garantir a fertilidade in vitro, né? Então, retirando aquela ou tirando óvulos e congelando esses óvulos para uso futuro. E a gente faz a quimioterapia, no caso do paciente oncológico. No caso, a gente vai fazer a hormonioterapia cruzada, e aí eu não tenho problema de fertilidade a longo prazo. Para as mulheres trans, para falar rapidinho, é bem mais crítico. A infertilidade é muito mais rápida, o testículo é muito mais sensível. Então, geralmente, com 2 anos de hormonioterapia, já tem um dano testicular importante, e aquela pessoa pode ter. O foco da gente aqui são homens trans. Bom, Paty, fique à vontade para complementar aí os seus aspectos. Não, Lu, você foi brilhante, falou exatamente, né, tudo que era importante. Infelizmente, a gente não tem ainda um trabalho de reprodução, né, para a população, né, para essa preservação de fertilidade, que seria o ideal, porque nem sempre você pode ter certeza aos 16, aos 18 anos, se quer ou não preservar essa fertilidade, né? Esse desejo pode ser mudado lá adiante. Para os homens trans, como você falou, é reversível, mas para as mulheres trans a gente já teria uma dificuldade maior. O ideal seria que tivéssemos protocolos em clínicas de reprodução assistida em que se pudesse ser preservado esses óvulos e preservado esses espermatozoides para se discutir um desejo futuro aí de gestação. Nesse momento, não temos ainda isso disponível. Eu queria só que você complementasse a minha parte, até para eu aprender com você. Os contraceptivos, a gente pode orientar uma pessoa trans que não se relacione com homem cisgênero, sim. Homem trans, homoafetivo, homossexual, e que não quer gestar. Sim, o que acontece é qualquer homem trans, né, que tem uma relação com penetração vaginal pode correr o risco, apesar de menor, né, de gestação. Pode ocorrer porque não há bloqueio de FSH e LH. Então, qualquer método de barreira, para que não haja nenhuma interferência do ponto de vista hormonal, qualquer método de barreira seria o ideal. Né? Aqueles que ainda não fizeram a cirurgia para retirada de útero ou que não desejam, porque querem preservar essa fertilidade para um tempo, a gente teria os métodos como o DIU, teríamos o uso de preservativo, né? O uso do condom, que também é um outro método de barreira, o uso do diafragma, que também é uma outra opção, ou o coito interrompido. São as melhores opções. Os outros métodos que a gente teria seria uma superposição hormonal, que aí você teria que fazer o uso de um contraceptivo, que eu não acho que seja o ideal. Então, o método de barreira é o método mais eficaz e mais seguro. Como mais eficaz e seguro seria a camisinha e o DIU. Primeiro o DIU e depois a camisinha. Seriam os métodos mais seguros que podem ser utilizados em associação com a hormonização. É muito pouco provável, a não ser pessoas que têm uma contraindicação absoluta para a inserção de DIU, seja um útero muito aumentado de volume, né? ou doença inflamatória pélvica, que também é tratado, não é uma contraindicação absoluta. Depois que a gente tratar essa doença, a gente pode fazer essa inserção. Mas eu acho que o DIU, que é um método que não tem um custo tão elevado, é um método que está disponível na rede SUS, é um dos métodos mais eficazes e mais seguros para essa população. Deixa eu fazer uma intervenção breve aqui. Sim. É só para a gente
pensar assim, que as terminologias elas são tão importantes quanto o conceito e a própria prática, né? Sim. Eu, particularmente, né, e acho que muita gente vai entender, muitas pessoas trans vão ser contempladas nessa fala, acredito que essa questão de ficar chamando, por exemplo, sei lá, o hormônio que é masculino para nós, homens trans, e chamar a gente de sexo feminino. Isso é meio que um fetiche, sabe, cisgênero, cisnormativo, para dizer que o nosso corpo ele veio de um certo lugar no qual já seria contemplada a fala se a gente trouxesse as nomenclaturas homens trans, mulheres trans, porque essa nomenclatura, homem trans e mulher trans, elas já dão conta de explicar, no caso, a trajetória do nosso corpo, entende? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque é comum, e isso eu já passei numa sala de aula até, que o professor estava explicando sobre a anamnese, né? É comum quando a gente chega num médico, e aí o médico coloca assim, por exemplo, estou atendendo o Theo. Aí, ao invés de colocar Theo Brindon, homem trans, ele coloca assim, Theo Brindon, aí até coloca, às vezes, homem trans, mas coloca assim, sexo biológico feminino, não sei o que feminino. Isso não tem necessidade de se fazer isso, porque quando você coloca lá que é um homem trans, você já entende a trajetória daquele corpo, entende? Porque se eu tivesse um pênis, por exemplo, e considerando, claro, que eu não fosse redesignado, que é algo que vai ser informado na consulta, se necessário, você entende que eu, tendo um pênis, não sendo uma pessoa que foi redesignada, sou um homem cisgênero, né? Então, para a gente pensar que essas nomenclaturas são importantes para a nossa prática clínica até, né? Que não há necessidade de colocar, por exemplo, que sexo biológico feminino, esse tipo de coisa. É isso. Mas sabe o que acontece? Entendi. Uma coisa interessante, Theo, que você colocou. Pode falar, Paty. Foi até que eu aprendi com vocês, trans, né? Eu achei interessantíssima essa sua colocação, que eu aprendi muito com vocês, que eu sempre fiz algumas capacitações para a rede básica em relação à contracepção. Existe uma coisa interessante que ela por hábito, a gente falava sempre o preservativo feminino e preservativo masculino. Né, e que eu tenho feito um exercício da fala do preservativo peniano e do preservativo vaginal, né, que aí é um exercício de aprendizado mesmo, porque é o preservativo peniano e o preservativo vaginal, porque aí eu já contemplo todo mundo, quem tem pênis e quem tem vagina. Exatamente. Outro aspecto, Theo, é que assim, quando a gente fala um homem trans, as pessoas fazem uma confusão. Mas o homem trans, então, quer dizer que ele é biológico feminino. Por mais que pra gente já faça muito sentido, né? Tanto que, nas primeiras vezes que as pessoas me perguntavam, eu falava, não, é um homem trans. E assim, mas então, quer dizer o quê? É homem que virou, mulher que virou. E aí eu sempre falo, né, que foi uma... Eu não me lembro se foi você ou se foi o João que mostrando a pessoa continua a mesma coisa. Né, que virar é uma volta no próprio eixo e não, então ninguém vira nada, mas a gente vai chegar nesse ponto, você luta e eu acho que é uma luta super válida e super correta, que na hora que eu disser eu estou dizendo a pessoa já entendeu, mas hoje infelizmente ainda não é a realidade, né? A pessoa fala assim, peraí que eu sempre atrapalho, o homem trans. Aí eu sempre falo, olha, o mais fácil de gravar a pessoa é um homem. A gente só está especificando se ele nasceu com aquele corpo masculino ou não. E volta a pergunta, mas a gente vai chegar assim, nesse momento que você coloca, porque a gente já avançou muito, né? Eu acho que tanto na educação ética quanto nas áreas afins, né? De pessoas que precisam atender de alguma forma no seu exercício profissional, pessoas transgênero, ou que convivem socialmente com gênero. A gente já avançou muito, mas claro que cada dia é mais uma luta, né? Eu não vivo nessa... Vocês viram que tem um paciente que uma vez disse para mim assim, doutora, mas é tão chato que todo dia eu tenho que dar aula sobre isso. Mas a gente acaba vivendo um pouco isso também. A gente acaba sendo intérprete desse mundo para a outra população, os meus amigos. E aí é um card, é uma propaganda, alguma coisa que ela vê me manda. Não me explica
entendendo o que você vai e fala uma vez, e fala outra, e fala outra. Mas eu já te expliquei isso, mas ainda não naturalizou. Mas a gente vai chegar, eu tenho que a gente já avançou e daqui a muito pouco tempo dizer homem trans já contempla tudo. Mas fala outra, e fala outra. Mas eu já te expliquei isso, mas ainda não naturalizou. Mas a gente vai chegar, eu tenho que a gente já avançou e daqui a muito pouco tempo dizer homem trans já contempla tudo. Mas, sem dúvida, a medicina, tanto na anamnese, do que a gente aprende, como tratar os indivíduos, como as especialidades foram pensadas, aquilo que você falou da ginecologia, que contempla o atendimento na portaria do Ministério da Saúde, e não, é fraude, porque os homens não podem ser atendidos por ginecologista. Ou eu peço um PSA para uma mulher. PSA não é para ser feito em mulheres. E não existe isso, né? A biologia, sim, que a gente vai ter que mudar muita coisa, que hoje ainda não se adequou, mas a gente chega lá, com certeza. São 9, acho que 9 e 10, né? Eu vou precisar, pelo menos, me ausentar temporariamente para resolver esse problema que eu tenho agora, 19 horas. Pelo que eu vi, acho que a live ainda vai continuar por um tempo, e assim que puder, volto. Mas, se caso já não estiverem mais aqui, foi um prazer ter participado. Da de parte, a gente já participou junto outras vezes. Theo é um querido que a gente já se conhece há muitos anos. E eu quero parabenizar, mesmo assim, no meio da live, e todas as pessoas que estão assistindo, porque eu sei que tem muitos estudantes de medicina assistindo, tem muitas pessoas interessadas que são gênero e que estão querendo aprender, para acolher melhor as pessoas, acolher seus amigos, entender a sociedade como a gente está precisando, abraçar toda a diversidade que a gente tem, tá? Sigam aí, vão se divertindo, vamos educando o povo, e se der, eu volto daqui a pouco. Tá bom, Lu. Tchau. Beijo. Doutora Luciana, a gente já agradece a senhora aqui mesmo, caso a senhora não consiga voltar, ou enfim. Muito obrigada mesmo, foi um prazer ter a senhora aqui, viu? A gente fica muito honrada. Obrigado, viu, Luciana? Um grande beijo. Espero que você consiga ficar aí com a gente, mas se não conseguir, assiste depois, que aí eu vou trazer muito atraque aqui para a gente. Só fazendo uma consideração, né, sobre essa questão da sociedade não ter avançado ainda, eu penso que a gente não pode também sacrificar a dignidade da pessoa humana, sabe, em prol do entendimento das pessoas. A gente sabe que é difícil, né, que muita gente não vai compreender de cara o que é aquilo, né, que vai ter dificuldade, mas é importante, né, que a gente construa uma explicação em cima disso para que se torne, né, orgânico para as pessoas, porque, veja bem, a linguagem, ela não apenas descreve, né, a nossa realidade, mas ela também produz ela, né, e nós precisamos considerar a realidade social do sujeito, até para não continuar reproduzindo isso de somente a biologia importa, né? E a biologia vai definir a realidade social daquele sujeito. Nesse sentido, a gente que é da medicina, acontece muito com a gente da medicina, né, de não compreender também as outras ciências com o peso que elas têm, né? O próprio doutor Ailton, que deve estar assistindo a gente, deve concordar muito comigo nesse sentido, né? Que a gente precisa beber das outras ciências para poder construir a medicina, precisa ouvir os estudos de gênero, né, as ciências sociais, né, para poder trabalhar também com a medicina no geral, com as ciências biomédicas. E, nesse sentido, nós construímos uma boa explicação, trazendo a narrativa, né, do homem trans, da mulher trans, porque ela não somente vai informar o que a gente quer, como vai respeitar a dignidade do sujeito, entende? Então, por isso que eu trago isso como muito importante. E também pensar que tem gente que conhece, né, essas narrativas e se negam a falar dessas narrativas. Um exemplo que eu trago é que um dia desse eu estava assistindo uma live de um andrologista até, que ele estava conversando sobre homens trans, hormonioterapia. E a pessoa que ele trouxe enquanto convidada estava falando com uma linguagem super inclusiva, né? Trazendo para as pessoas o que era uma pessoa trans, as definições, e falando sobre pessoas cisgêneras.
E ele, a todo momento, mesmo sabendo, porque durante a live ela explicou o que era e ele entendia sobre isso, se negava a trazer a palavra cis, né, para o debate. Ele falava, e todos esses homens que não são trans, são assim, assim, assim. Então, assim, você via uma pessoa que tinha conhecimento do debate, o problema não era quem estava assistindo, porque a pessoa que estava assistindo já tinha ouvido cis diversas vezes da outra palestrante, mas ele se recusava, né, a adotar aquela linguagem para o vocabulário dele. O que nos diz muito, inclusive, que não é só uma questão de vocabulário, né, é a questão de ver a cisgeneridade como um ponto de partida mesmo, né, de reconhecer aquele corpo cisgênero enquanto natural e o outro só que é o dissidente. Então, por isso que é muito importante que a gente bate na tecla essa questão, né, da nomenclatura e tal, que a gente entende que vai ter dificuldade em alguns espaços de se estabelecer o que é cis, o que é trans, mas também se a gente não fizer, né, as pessoas não chamam. Lembro, inclusive, de um tempo atrás, de que no meu rol de amizades mesmo, pouquíssimas pessoas utilizavam a palavra cisgênero. Hoje em dia, um dia desses eu abri a bula de algum medicamento aí online e tinha lá, medicamento que não pode ser tomado por mulheres cisgêneras. Eu falei, olha, tá indo, né? Tá chegando. Então, se a gente não usa, realmente não vai chegar lá, sabe? É muito nesse sentido. Theo, eu vou fazer uma contribuição sobre a sua fala. Por enquanto, eu vou pedir para você compartilhar a sua tela com os slides que você pediu para trazer, tá bom? Sobre essa fala de Léo, gente, o que eu tenho como consideração pessoal é que eu acho que o mais importante nisso tudo que a gente está conversando aqui é você reconhecer o seu erro, porque eu falo como uma pessoa leiga que ainda tenho muito a aprender. Então, reconhecer realmente o que você, enfim, né, comete ali, aquela falta de atenção para com o outro, e tentar mudar. E isso que o Léo fala, que na realidade dele isso já está sendo adotado, gente, isso é um avanço enorme, porque assim como é uma cadeia, assim como ele fez com que 10 pessoas falassem, essas 10 pessoas já vão propagar esse conhecimento, essa forma, para que isso se naturalize. É a forma como o ser humano tem de naturalizar as coisas, é conversar, é se comunicar, é falar, é tornar comum no meio, no dia a dia, a forma como ele fala, entendeu? Os termos que ele usa, e isso é muito importante, é se comunicar, é falar, é tornar comum no meio, no dia a dia, a forma como ele fala, entendeu? Os termos que ele usa, e isso é muito importante. Então, eu acho que essa é a minha contribuição pessoal para essa discussão que a gente está tendo, né, em relação a isso. Enfim.